Pelo que, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e verso 19 em diante, onde está esta inusitada escritura escrita para o rei Agripa. Paulo estava mandando uma carta para o rei Agripa, e ele disse no capítulo 26, verso 19: pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava escrevendo com muita coragem, com muita ousadia, estas recomendações, esta carta, dando este intimato, dando este aviso ao rei Agripa. Nós sabemos que o rei Agripa não foi um rei bom. Ele foi um rei que contrapôs ao ministério de Paulo. E Paulo teve várias divergências com o rei Agripa. Mas ele teve a oportunidade, como era a lei vigente daquele tempo, que os romanos, os judeus, todos, mesmo samaritanos e gentios, os gentios um pouco menos, mas os samaritanos, judeus, romanos, eles tinham direito de resposta. Eles tinham o direito de dar as respostas adequadas às suas acusações. Nós louvamos a Deus porque estamos em um país democrático, e temos o direito, quando algo vem contra você, você pode recorrer e muitas vezes até ganhar a causa, né? Existem países do mundo onde as pessoas que são injustiçadas por diversas razões, elas não têm o direito de recorrer, principalmente quando se trata de injustiças vindo da lei vigente ou do governo vigente, porque são países fechados, não democráticos, e onde não há democracia, onde não há meios para que então as pessoas possam viverem um pouco mais sociais entre a comunidade. Mas ali Paulo, diante do rei Agripa, ante todas aquelas acusações injustas que foram feitas pelos romanos e até mesmo por alguns judeus infiltrados, ele teve a oportunidade de fazer a sua defesa. Aqui no capítulo 25, verso 19, nós encontramos Paulo perante o rei Agripa.
E tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Então o rei Agripa tinha contra ele algumas questões, e a principal era de um Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E coisa, hein? E estando ele perplexo acerca da inquisição desta causa, disse que queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Paulo diz assim, porque Paulo era um homem que conhecia as leis de então. Aliás, ele era muito sábio, sabia falar diversos idiomas. Ele era dotado de diversos idiomas, ele conhecia as leis, e ele diz, olha, eu quero ser julgado lá em Jerusalém, porque esta foi a estratégia que Deus deu a ele, para que ele pudesse sair vitorioso, como saiu, e o reino de Deus foi engrandecido. Então, disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Depois que Paulo havia trazido toda a sua defesa, Paulo o fez com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus, com a inteligência de Deus, de tal maneira que o rei Agripa disse, olha, Paulo, por pouco me queres persuadir que me faça cristão? Você está querendo que eu mude de ideia? Eu tenho a minha tradição, eu tenho as minhas conclusões acerca deste Jesus. Mas você, Paulo, quer me persuadir? E disse Paulo, prouver a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Notamos que Paulo foi preso aproximadamente por 2 anos. Ficou preso, e você sabe que de lá ele escreveu várias cartas para as suas igrejas. Mesmo preso, ele ainda escreveu várias cartas para as suas igrejas. E ele estava ali, como vemos aqui, nesta condição, mas Deus estava com ele. E de tudo isso, amados, nós tiramos grandes lições sobre o exemplo de coragem. Paulo foi muito corajoso. E por isso que hoje nós temos 14 cartas, 10 mais 4, né? 14 cartas no Novo Testamento que ele dirigiu à igreja gentia. Dirigiu as suas igrejas e ficaram na Bíblia como salvação, bênçãos para todos nós. Paulo foi um homem de coragem. Paulo foi um homem de disposição. Ele não hesitou, por exemplo, aqui em Atos capítulo 24, verso 14, quando ele estava também diante de uma acusação, diante do governador Félix, não mais o rei Agripa, mas o governador Félix. No verso 14 ele diz, mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, ó governador. Vocês aí, todo o parlamento, chamam o caminho que eu sigo de seita. Aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo
tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Eles tinham o costume de chamar o caminho de Paulo, o caminho de Cristo, de seita. Como até hoje esse espírito não morreu, ele está vivo ainda. E de vez em quando você encontra alguém nos chamando de seita. Mas Paulo disse: ó governador Félix, diante de tudo isso, esse caminho do qual vocês chamam de seita, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei, lá do Velho Testamento. Note bem, a lei do Velho Testamento não foi anulada, nem por Jesus, nem por Paulo. E muito menos nós hoje devemos anulá-la. Paulo diz, na lei e nos profetas. Então Paulo estava certíssimo daquilo que ele estava afirmando à sua igreja e diante do rei Agripa e diante do governador Félix. E se nós formos observar mais um pouquinho, nós vamos ver que Paulo, ele contrapôs a tudo isso. No final de sua vida ele foi morto numa guilhotina, mas ele selou o seu testemunho com a verdade. Ele teve coragem de dizer a verdade. Ele teve coragem de ficar com a verdade. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado por Cristo. Você veio até o tabernáculo, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, o mesmo batismo que Paulo usava para batizar os seus conversos. Você foi chamado para crer nesta mensagem. E então, Deus terá que encontrar em você coragem para prosseguir professando essa mensagem, mesmo que venha reis e até governadores, mesmo que o parlamento se levante contra a sua fé. Você foi chamado para defender esta fé com sua vida. Talvez nem tanto com palavras, porque Paulo era um apóstolo, então ele tinha que defender as suas igrejas ali diante do rei Agripa, diante do governador Félix. Mas talvez você não tenha que sair por aí e ir em um alto escalão para professar a sua fé. Nem mesmo eu, que sou um pequeno ministro do Evangelho. Mas o que nós estamos vendo nesta reflexão é que teremos que ter coragem. Deus terá que encontrar coragem em mim e em você para defender o cristianismo, para defender a nossa fé, onde quer que formos, ainda que sem palavras, ainda que tenhamos que estar amordaçado por alguma razão, ainda que o mundo venha nos amordaçar, ainda que pessoas nos venham a amordaçar, mas ainda assim com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o seu porte, irmã, com o seu porte, irmão, porte de homem de Deus, porte de mulher de Deus. Deus quer ver você dando testemunho de sua ressurreição, de um Cristo vivo. Porque disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Paulo estava tão inspirado que ele chegou a um ponto em que o próprio rei Agripa estava entendendo que ele estava sendo persuadido a se converter.
Irmão, você tem que estar convicto, você tem que estar certo. Você não pode mudar de ideia facilmente. Você tem que estar convicto de que nós estamos no que é verdadeiro. Você está no que é verdadeiro, no que é seguro. E ainda que outros venham tentar desvanecer a nossa fé, você permanecerá convicto, firme e seguro e com muita coragem de anunciar ao mundo, com o seu testemunho, com a sua vida, de que Jesus Cristo vive, não morto, mas Jesus Cristo vive em você, moça, rapaz, jovem, pai de família. Jesus Cristo vive em você. Por isso, para que isto aconteça, é necessário que você tenha coragem. A coragem é o combustível da vida. Sem coragem, você não consegue agir nem a metade do que Paulo agiu. Mas com coragem, você pode fazer até melhor e maior para o reino de Deus. Com coragem, você pode proclamar esta mensagem com sua vida, não negando em nada ela. Ela será responsável em te guardar na hora dos apuros. O evangelho que Paulo cria foi responsável em guardá-lo na hora dos seus apuros. E esta mensagem é responsável em nos guardar na hora dos apuros. Tenha coragem de ser cristão, meu irmão. Tenha coragem de ser cristã, minha irmã. Deus te honrará por isso, em nome do Senhor Jesus. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sou peregrino, caminhando em terra estranha. Deus sempre me acompanha e está a me guiar. Eu sou herdeiro das mansões celestiais, que Jesus por seu amor um dia me fez alcançar. E deste mundo muito em breve sairei, não mais me lembrarei do que aqui me fez chorar. O meu desejo é estar no céu de glória, lugar lindo de vitória, para sempre ali morar. Eu voarei transpondo o céu e o infinito, e um cordeiro bendito então irá me receber. E certamente por ele serei bem-vindo, será um gozo indescritível quando isso acontecer. Todas as lutas que aqui me sobrevêm, com a glória do além não poderão se comparar. Desejo estar em um lugar assim descrito, com o amado Jesus Cristo que pra mim foi preparar. Enquanto isso, seguirei sempre cantando, este mundo enfrentando, confiado no Senhor. Combaterei o inimigo ferozmente, debaixo da mão potente de Jesus meu Salvador. Eu voarei transpondo o céu e o infinito, e o cordeiro bendito então irá me receber. E certamente por ele serei bem-vindo, será um gozo indescritível quando isso acontecer. E certamente por ele serei bem-vindo,
será um gozo indescritível quando isso acontecer.